Gênesis 25. A morte de Abraão. Abraão desposou ainda outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão: 175 anos. Depois, Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao povo de Beer-Laai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. A descendência de Isaque. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação: por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação, e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto.
Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim, desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Versículos 1 a 6. O legado além da promessa. Abraão, mesmo após a morte de Sara, segue sua vida e tem outros filhos com Quetura. Porém, há uma decisão muito clara. Ele entrega tudo a Isaque, o filho da promessa, enquanto aos outros dá presentes e os envia para longe. Aqui vemos algo poderoso. Nem tudo que nasce de nós carrega o mesmo propósito. Abraão amou seus outros filhos, mas discerniu que a promessa de Deus estava sobre Isaque. Ele organiza sua vida antes de morrer, evitando conflitos futuros. O que podemos extrair é: nem tudo que é bom é promessa. Existe aquilo que Deus escolheu especificamente para você carregar. Saber discernir isso evita confusão, dor e divisão. Versículos 7 a 11. Uma vida que termina bem. Abraão morre com 175 anos, descrito como alguém que teve uma velhice feliz e plena. Isaque e Ismael, que tiveram histórias diferentes, se unem para sepultá-lo. O texto mostra algo lindo. Mesmo com conflitos no passado, há honra no final. Abraão não foi perfeito, mas terminou bem. E isso importa muito mais do que começar bem. O que podemos extrair é: o objetivo da vida não é apenas viver, mas terminar bem diante de Deus. E mais, Deus continua abençoando Isaque após a morte de Abraão, mostrando que a promessa não morre com quem a recebe. Ela continua. Versículos 12 a 18. A história também segue fora da promessa. O texto apresenta a descendência de Ismael, com seus 12 filhos, que se tornam líderes de tribos. Mesmo não sendo filho da promessa, Ismael também é abençoado. Deus não ignora ninguém. Ainda que alguém não esteja no centro do plano específico, Deus continua sendo Deus sobre a vida dele. O que podemos extrair é: Deus é fiel até com quem está fora da promessa principal. Isso revela que a graça de Deus alcança mais do que conseguimos compreender. Versículos 19 a 21. A oração que gera vida. Isaque ora por Rebeca, que era estéril, e Deus responde. Diferente de Abraão, que tentou resolver a promessa com Agar, Isaque escolhe orar. Ele não força, ele busca, e Deus responde. O que podemos extrair é: quando algo parece impossível, não é sinal de agir por conta própria. É um convite para orar. A promessa de Deus não precisa da nossa ansiedade, precisa da nossa dependência. Versículos 22 a 23. Conflitos que já nascem dentro. Rebeca sente um conflito dentro de si e busca a Deus. A resposta revela que 2 povos estavam sendo gerados e que o mais velho serviria ao mais novo. Nem todo desconforto é problema. Às vezes, é Deus revelando algo maior. O conflito no ventre era, na verdade, o início de uma história profética. O que podemos extrair é: quando você não entende o que está acontecendo, busque a Deus antes de tirar conclusões. O que parece confusão pode ser revelação em processo. Versículos 24 a 28. Diferenças que moldam destinos. Esaú nasce primeiro, forte e impulsivo. Jacó nasce depois, agarrado ao calcanhar do irmão. Crescem com personalidades diferentes e os pais passam a ter preferências distintas. Aqui começa um problema silencioso: favoritismo. Isaque prefere Esaú, Rebeca prefere Jacó. Isso abre espaço para conflitos familiares. O que podemos extrair é: preferências mal resolvidas dentro de casa geram divisões profundas. O ambiente familiar precisa ser lugar de equilíbrio, não de competição. Versículos 29 a 34. A troca que revela o coração.
Esaú chega faminto e troca seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó aproveita a oportunidade. Esaú não perdeu a primogenitura por causa da fome. Perdeu porque não valorizava o que tinha. Ele trocou algo eterno por algo momentâneo. O que podemos extrair é: cuidado com decisões tomadas no calor do momento. Quem não valoriza o que Deus lhe deu, corre o risco de perder por algo passageiro. Mensagem final. A promessa de Deus continua, mesmo quando pessoas vão embora. Abraão morreu, mas Deus continuou agindo. O que Deus começou na sua vida não termina com uma fase, continua. Nem tudo que você sente é para reagir. Às vezes, é para buscar a Deus. Rebeca sentiu confusão, mas escolheu orar. E isso mudou tudo. Não troque o eterno pelo imediato. Esaú tinha algo valioso, mas não discerniu. Hoje, muitos ainda fazem o mesmo. Trocam propósito por impulso. Deus continua escrevendo histórias mesmo quando tudo parece confuso. Ele continua respondendo orações mesmo quando há esterilidade. E Ele continua sustentando promessas mesmo quando pessoas falham. Se você permanecer sensível, fiel e dependente, o que Deus prometeu ainda vai se cumprir na sua vida.